Olá, amigos, eu sou o Bispo Honorei Padilha, Bispo da Igreja Santuário da Paz, o Centro de Avivamento, mais conhecido como SAMPAS. Eu venho mais uma vez trazer a palavra do dia para os meus amigos, minhas amigas, onde eu quero abordar o tema Os Desigrejados. Quem são os desigrejados? São pessoas que já participaram da igreja, que foram cristãos, alguns até ministério tiveram, que sabe, até pastores, obreiros, obreiras, mas hoje estão em casa, preferiram dizer, vou servir a Deus em casa, vou ler a Bíblia em casa, vou orar em casa, vou adorar a Deus da minha casa, que é muito melhor que a igreja. Essas pessoas fazem parte de um grupo que não para de crescer, chamado os desigrejados, que já foram da igreja e hoje não querem deixar de crer em Deus, porque sabem que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No entanto, eles não estão decepcionados com Jesus, mas estão decepcionados com aqueles que estão falando nos altares de Jesus e praticando verdadeiras heresias, cometendo pecados, adultérios, mentira, fazendo da casa de Deus um grande ramo de negócio, tirando o dinheiro de Deus de todo mundo, e se enriquecendo a si e a própria família com o dinheiro da própria igreja. Então essas pessoas se decepcionaram tanto, não com Deus, mas com os homens que se intitulam homens de Deus, que decidiram engrossar o número daqueles que são chamados os desigrejados, que não querem mais saber de igreja. No entanto, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus, ele simplesmente diz que não sejamos como aqueles que abandonaram a congregação. E o próprio Cristo, certa vez, orou dizendo, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um só. Mas o que fazer então? Quando você vai para a igreja, você tenta viver em comunhão, mas de repente você vê a própria liderança, os próprios obreiros, aqueles que deveriam ser o exemplo para que você possa segui-los, não tem como segui-los, porque as suas práticas são terríveis aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas que lá estão. Alguns ainda com as vendas tapadas, com as escamas ainda sobre os olhos, permanecem lá porque não conseguem enxergar ainda. Mas há uma palavra lá em Apocalipse que diz, eu te aconselho que compre colírios para que unjas os teus olhos e tu vejas. Às vezes nós estamos no meio de um erro, no meio de tantas heresias, de tantos erros e tantos pecados dentro da igreja, mas não conseguimos enxergar. Sabe, os desigrejados são pessoas que se decepcionaram com pastores, com líderes, com obreiros, porque viram eles não pregando por amor, não viram eles vivendo uma vida digna, pregavam uma coisa, viviam outra coisa, pregavam família, mas eles próprios não respeitavam a família. Ainda esta semana, 2 dias atrás, um amigo meu me traz uma notícia de um rebanho totalmente dispersado, numa cidadezinha perto de Pelotas aqui, porque o pastor, que era amado, que era confiado, que era confiável, todos confiavam nele, adoravam ele, amavam ele, tinham um respeito muito grande por ele, até que descobriram que ele estava envolvido com uma menina que tem idade para ser sua neta. E aí o que fazer num caso desses? O rebanho todo escandalizado, saiu todo sem pastor, sem igreja, e quem sabe quantos desse rebanho enorme vão se tornar mais um desigrejado, por causa de tudo que estão vendo. Todos os dias, nos sites de fofoca gospel, que infelizmente tem, nós vimos fulano de tal, largou a esposa, pegou outra, fulano de tal foi pega lá em tal lugar, no motel, com fulano de tal, cantor famoso, pregador famoso. E isso está fazendo com que o clube dos desigrejados cada vez aumente mais. Porque não se sabe mais para onde as pessoas vão correr. Mas temos que se lembrar da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, é inevitável que aconteça e que venham os escândalos. Mas ai daquele por quem vêm os escândalos. É melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. Jesus está dizendo, é melhor que se suicidasse, se matasse, do que fazer o escândalo no reino de Deus. Mas infelizmente acontece
E isso só vai parar depois que Jesus arrebatar a sua igreja. Então, nós estaremos livres disso. O que fazer então? Ficar em casa? Engrossando a estatística dos desigrejados? Não. Porque, assim como na vida tem os bons e os maus, assim como na vida toda a verdade é paralela, tem um caminho largo, um caminho estreito, tem a luz, tem as trevas, tem o amor, tem o ódio. Não é verdade? Tem o cristão, tem o não cristão, tem o ateu, enfim, todo caminho é paralelo, né? São os lados opostos. E nós não podemos pegar todas as igrejas, todos os pastores, todos os líderes, colocar dentro de um saco e dizer tudo é uma cambada só, tudo é uma turma só. Infelizmente, talvez seja até a maioria, mas não são todos. E você deve, se quer seguir pela palavra do Senhor, se você é um desigrejado, está pensando em se tornar mais um, lembre-se, com certeza busque a direção de Deus, e Deus vai te mostrar um lugar aonde ainda se prega a palavra. Não só se prega, mas se vive o que se prega. Deus vai te mostrar um lugar de amor, um ambiente de família que você pode dizer para os seus filhos: olha para o meu líder e siga o exemplo de vida dele. Siga o exemplo como ele trata a esposa, como ele cria os seus filhos, o exemplo de amor a Deus, a sua palavra. Você não precisa ficar onde você está. Nós sabemos o que está acontecendo. O Evangelho, em cumprimento à palavra de Deus, onde está escrito em Pedro, que nos últimos tempos faria um negócio de nós, de vós, negócio. Hoje o Evangelho virou um grande negócio. Para a gente que não tem profissão, para a gente que não tem onde cair morto, para a gente que descobriu um caminho, pessoas que, alguns nunca sentaram no banco de uma escola, não sabem quase nada de Bíblia. A única coisa que eles sabem é tirar dinheiro, explorar o próximo, comprar aviões, comprar helicópteros, comprar mansões, fazer contas bancárias na Suíça, em países dos paraísos fiscais, se enriquecendo debaixo de um luxo terrível, enquanto pessoas que lavam o chão de casas, que fazem faxina nas casas, e lá estão eles cobrando dízimo, vígimo, trígimo, lá estão eles, é tudo ou nada, dê o seu carro, dê a sua moto como oferta, porque fazendo o Evangelho um grande negócio. É o que está na Bíblia. E aí o que fazer no caso desse? Você não precisa ficar aí. Há uma palavra em Apocalipse, quando ele fala de Babilônia, ele diz: sai dela, povo meu. Cai fora dele uma vez, meu amigo. Deus vai te mostrar um lugar aonde você vai viver em paz, em família, mas não seja um desigrejado, porque a Bíblia não apoia isso, ainda que as pessoas tenham as suas razões, mas Deus sempre vai te mostrar um lugar de amor, de carinho, um lugar onde o Evangelho é respeitado. E lembre-se, Cristo não tem nada a ver com isso, Jesus não tem nada a ver com isso, a Bíblia não tem nada a ver com isso. São as pessoas, não é a Bíblia. São as más pessoas, os maus líderes, os maus exemplos. Você não é obrigado a ficar aí. Peça para Deus lhe dar uma direção e Ele vai lhe dar. Não se escandalize com o Evangelho. Não se escandalize com Deus, porque Deus te ama. Sempre te amou, te ama e sempre vai te amar. Corra para os braços de Deus. Não tente fazer da sua própria casa a sua própria igreja, porque Deus estabeleceu a sua igreja para vivermos em comunhão e em amor. Que Deus te ajude, que Deus te guarde e que Deus venha te abençoar e esclarecer a sua vida para que você não venha cair no clube dos desigrejados. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Um grande abraço desse teu amigo e teu servo em Cristo, o Bispo Honorei Padilha, do Sampaz Church. Até a próxima.